Lucas era um estudante de 17 anos que sempre viveu com recursos muito limitados, mas carregava algo que poucos percebiam: uma vontade imensa de mudar de vida. Seus pais, exaustos pelas dificuldades financeiras, descontavam nele frustrações acumuladas ao longo dos anos. Cada erro pequeno virava motivo para gritos, ofensas e comparações cruéis com outros jovens da vizinhança. Lucas tentava não absorver tudo aquilo, mas as palavras machucavam profundamente. Ele sonhava em estudar tecnologia, porém nunca teve condições de comprar equipamentos. Mesmo assim, mantinha a esperança viva, ainda que escondida atrás do silêncio. Naquela manhã chuvosa, a discussão começou por causa de um simples carregador quebrado. A mãe de Lucas o acusou de irresponsável, enquanto o pai dizia que ele nunca teria coragem de trabalhar de verdade. Lucas ficou parado olhando para o chão, tentando não reagir para evitar piorar o clima. O peso da humilhação parecia crescer sobre seus ombros, apertando sua respiração. Ele sabia que nada daquilo era justo, mas não tinha forças para confrontá-los. A sensação de impotência era constante, como se sua voz nunca tivesse valor. Tudo o que Lucas queria era um pouco de paz. Depois da discussão, Lucas saiu de casa sem dizer nada, levando apenas a carteira vazia e o orgulho ferido. Ele decidiu caminhar até o centro da cidade para limpar a mente, observando vitrines e pessoas apressadas. Enquanto andava, pensava em como sua vida poderia ser diferente se tivesse apenas uma oportunidade real. Às vezes, imaginava trabalhar com programação, criar aplicativos, estudar criptomoedas ou entender como as coisas funcionavam. Mas parecia um sonho distante demais. Mesmo assim, algo dentro dele insistia que um dia tudo poderia mudar. Ele só não imaginava que seria tão rápido. Durante o percurso, Lucas passou por uma feirinha de usados instalada em uma praça antiga. Havia mesas improvisadas, caixas cheias de objetos velhos e vendedores gritando preços inacreditáveis. Ele sempre gostou de olhar aquelas coisas, porque às vezes encontrava algo interessante por valores que cabiam no bolso. Nesse dia, algo chamou sua atenção: um celular antigo com a tela trincada, jogado em cima de um pano azul. O vendedor, um senhor de barba branca e sorriso torto, parecia cansado de ficar ali. Lucas se aproximou, curioso, sem imaginar que aquele objeto mudaria sua vida para sempre. O vendedor percebeu o interesse e levantou o celular, dizendo que funcionava mais ou menos, mas que por R$ 40 ele deixava levar. Lucas riu por dentro, porque R$ 40 era praticamente todo o dinheiro que ele tinha guardado durante semanas. Mesmo assim, algo inexplicável o empurrava para aquela compra. Talvez fosse apenas o desejo de ter um aparelho próprio, mesmo velho. Talvez fosse uma intuição que ele não compreendia. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o aparelho, e então tomou a decisão. Entregou o dinheiro e levou o celular para casa. Voltando para casa, Lucas caminhava com o celular na mão, analisando cada detalhe do aparelho arranhado. A tela realmente estava trincada, mas o botão ainda clicava e a carcaça estava firme, apesar dos anos de uso. Ele imaginava quem poderia ter sido o antigo dono e por que o aparelho tinha sido abandonado daquele jeito. Quando chegou em casa, entrou silenciosamente para evitar novas discussões com os pais. Subiu para o quarto e trancou a porta, sentindo uma estranha ansiedade. Finalmente teria algo só dele, mesmo que fosse simples e velho. E isso já significava muito. Sentado na cama, Lucas ligou o aparelho e ficou surpreso ao ver que ele ainda funcionava bem melhor do que o vendedor havia insinuado. A bateria estava fraca, mas o sistema iniciava normalmente, com alguns aplicativos antigos visíveis na tela inicial. Ele conectou o celular na tomada e começou a vasculhar a galeria, que tinha poucas fotos borradas de anos atrás. Nada muito interessante. Parecia apenas um aparelho esquecido pelo tempo. No entanto, Lucas sempre teve curiosidade sobre tudo e decidiu explorar cada pasta com cuidado. Não imaginava o que estava prestes a encontrar. Entre arquivos estranhos, pastas com nomes aleatórios e aplicativos que já nem existiam mais, Lucas encontrou um app de carteira digital desatualizado, escondido em uma pasta chamada Ferramentas. Ele só abriu por curiosidade, achando que encontraria um saldo zerado ou algum erro. Quando o aplicativo carregou, apareceu uma tela antiga com um logotipo que ele reconhecia vagamente das notícias sobre criptomoedas. Lucas hesitou por alguns segundos, nunca tinha usado Bitcoin na vida. Mesmo assim, decidiu clicar em acessar carteira apenas para ver o que aconteceria. Sua respiração ficou mais lenta e o silêncio pareceu pesar. A interface era rudimentar, cheia de bugs e demorou para carregar completamente. Quando finalmente abriu, Lucas viu um número que o fez congelar.
No canto superior direito aparecia o saldo 7 BTC, 7 bitcoins. Por um momento, ele pensou que se tratava de um erro, um bug do aplicativo ou algum tipo de piada. Convenceu-se de que nenhum celular velho de R$ 40 poderia conter algo assim. Mas quanto mais clicava, mais tudo parecia real. A carteira existia, o histórico estava lá, e o último movimento havia sido feito há mais de 8 anos. O coração dele disparou. A mente de Lucas começou a girar. Ele sabia que o Bitcoin havia valorizado absurdamente, mas não fazia ideia do preço atual. Mesmo assim, tinha certeza de que 7 BTC não era pouca coisa, talvez centenas de milhares de reais, talvez mais. Sua mão tremia enquanto segurava o celular trincado, como se estivesse diante de um tesouro enterrado. Mas junto com a euforia veio a dúvida. Aquilo era realmente dele? Era correto usar uma carteira esquecida? E se o dono ainda existisse? Lucas se viu dividido entre a chance de mudar sua vida e o peso da consciência. Lucas respirou fundo, tentando processar tudo o que via na tela. Sentiu um misto de incredulidade e medo, como se a qualquer momento alguém pudesse bater à porta e dizer que tudo era uma pegadinha. Ele abriu o navegador no próprio celular, mesmo lento, e pesquisou rapidamente o valor atual do Bitcoin. Quando viu o número, seu coração quase parou. O total ultrapassava milhões de reais. Milhões! Ele repetiu a palavra mentalmente, tentando entender sua nova realidade. Era impossível não imaginar como aquele dinheiro mudaria sua vida completamente. A primeira reação de Lucas foi se levantar da cama, como se o corpo tivesse sido tomado por uma energia repentina. Ele começou a andar pelo quarto, pensando em tudo o que poderia finalmente conquistar. Estudar, morar sozinho, ter independência, escapar das humilhações diárias. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de responsabilidade pesava sobre ele. Era uma quantia absurda, grande demais para simplesmente agir por impulso. E se fosse rastreável? E se alguém aparecesse exigindo a carteira de volta? Ele precisava ter cuidado. Cautela era essencial em um momento como aquele. Determinado a entender melhor, ele pesquisou sobre carteiras antigas, chaves privadas e como recuperar fundos de apps desatualizados. Cada informação aumentava sua ansiedade, pois tudo indicava que a carteira ainda estava ativa e totalmente acessível. Bastava transferir. Mas Lucas não queria cometer um erro capaz de perder tudo. Decidiu que precisaria estudar, se preparar e agir com inteligência, como sempre sonhou que faria se tivesse uma chance. A sensação de estar prestes a mudar o próprio destino o deixava tonto. Era como segurar um portal aberto para outro mundo. Enquanto isso, do lado de fora, seus pais discutiam sobre contas e trabalho, completamente alheios ao que acontecia no quarto. Lucas ouviu quando o pai reclamou dele novamente, usando termos que ele já conhecia bem. Palavras que antes o machucavam profundamente, agora pareciam distantes, quase sem importância. Era como se ele estivesse se desligando daquela realidade aos poucos. Não porque fosse cruel, mas porque entendia que estava prestes a superar tudo aquilo. No entanto, prometeu a si mesmo que não deixaria o dinheiro transformá-lo em alguém arrogante ou frio. Lucas se deitou na cama e colocou o celular sobre o peito encarando o teto. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se a imaginar uma vida diferente. Visualizou um futuro no qual ele poderia estudar, trabalhar com tecnologia, ajudar pessoas que, como ele, nunca tiveram oportunidade. Ao mesmo tempo, sabia que precisava manter segredo absoluto. Contar para alguém, especialmente para os seus pais, seria imprudente. Ele precisava agir em silêncio, planejando cada passo com atenção. Afinal, um erro poderia custar tudo, inclusive o futuro brilhante que acabara de surgir diante dele. Naquela noite, Lucas quase não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do número 7 BTC aparecia em sua mente como um farol brilhante. Ele se revirava na cama, dividido entre a empolgação e o medo. A sensação de estar sentado sobre um tesouro fazia seu coração palpitar sem descanso. Em muitos momentos, ele levantou para conferir se o celular ainda estava ali, carregando, intacto. Era tudo tão surreal que parecia que poderia desaparecer a qualquer momento. Mas não desaparecia. Era real.
E isso mudava tudo. Ao amanhecer, Lucas decidiu que precisava começar por algo simples: estudar. Passou horas assistindo vídeos e lendo artigos sobre carteiras antigas, segurança digital e formas seguras de mover criptomoedas. A cada nova informação, ele se sentia mais preparado, mas também mais consciente dos riscos. Se transferisse errado, poderia perder tudo sem chance de recuperação. Se fizesse qualquer passo impulsivo, poderia chamar atenção indesejada. Era um território complexo, mas Lucas sempre teve talento para aprender rápido. E agora tinha motivação suficiente para se dedicar como nunca. Lentamente, um plano começou a se formar na mente dele. Primeiro, ele criaria uma carteira nova, moderna e segura, em um aplicativo confiável. Em seguida, faria uma transferência pequena, apenas para testar se funcionava. Depois, moveria o restante com calma. Ele também pensou em anotar as chaves privadas em um local seguro, longe do celular trincado, que podia falhar a qualquer momento. Cada passo era calculado, meticuloso, fruto de alguém que sabia que não teria uma segunda chance. Lucas finalmente sentia que tinha algum controle sobre o próprio destino. No entanto, havia outro problema. Ele precisava de internet. A casa tinha Wi-Fi, mas o computador era velho e seus pais sempre ficavam por perto. Usar o celular novo poderia levantar suspeitas, especialmente se alguém visse telas estranhas ou números altos. Lucas percebeu que precisaria fazer tudo fora de casa. Começou a procurar bibliotecas públicas, lan houses e lugares com Wi-Fi aberto, anotando mentalmente os horários e a movimentação. Era como planejar uma missão secreta, cada detalhe pensado para evitar qualquer risco. Ele sabia que não podia falhar. No fim do dia, Lucas colocou o celular dentro de uma caixa de papelão e o escondeu atrás de roupas no guarda-roupa. Sabia que seus pais jamais procurariam ali. Ao fechar a porta, sentiu uma onda de adrenalina percorrer o corpo. Era como se ele tivesse enterrado um tesouro precioso, invisível para todos, mas pulsando dentro dele. Pela primeira vez, Lucas sentiu que a vida estava lhe oferecendo algo grandioso, algo que ele realmente merecia. E prometeu a si mesmo que não desperdiçaria essa chance, por mais difícil que fosse o caminho. 2 dias depois, Lucas decidiu colocar o plano em prática. Ele saiu de casa cedo, dizendo que iria estudar na biblioteca municipal, algo que não levantou suspeitas. O coração batia acelerado enquanto ele caminhava pelas ruas, carregando o celular velho dentro da mochila como se fosse uma pedra preciosa. Ao chegar na biblioteca, escolheu uma mesa no canto, longe do olhar de curiosos. Conectou-se ao Wi-Fi e respirou fundo antes de tirar o celular da mochila. A sensação era de estar prestes a atravessar um portal irreversível, mas ele estava pronto. Antes de qualquer ação, Lucas estudou mais uma vez as instruções sobre como criar uma nova carteira segura. Instalou um aplicativo confiável no próprio celular pessoal, o aparelho simples que ele usava no dia a dia. Configurou senhas fortes, anotou as palavras de recuperação em um papel que guardou no bolso e fez tudo com extrema calma. Ele sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Depois de verificar tudo 3 vezes, finalmente chegou o momento de abrir o aplicativo antigo, aquele que continha a carteira esquecida. Suas mãos começaram a suar. Quando a tela com o saldo apareceu, Lucas sentiu novamente um impacto no peito. Era como ver um milagre materializado. Ele seguiu o plano: inserir o endereço da nova carteira, revisar cada caractere e selecionar um valor minúsculo para teste, equivalente a uma fração ínfima de Bitcoin. Antes de confirmar, respirou fundo várias vezes. A sensação era de estar prestes a apertar um botão capaz de mudar tudo. E então, com um toque firme, ele confirmou a transação. Agora restava esperar, e aquela espera pareceu interminável. 5 minutos, 10 minutos, 15. Cada segundo parecia arrastar consigo o destino de Lucas. Ele atualizava a nova carteira continuamente, na esperança de ver a pequena transferência aparecer. O medo consumia seus pensamentos. E se a carteira velha estivesse corrompida? E se o aplicativo travasse? E se aquela fosse a única chance que ele tinha? Mas então, após quase 22 minutos, a notificação surgiu. A pequena quantia estava lá. A transação funcionou. Lucas levou a mão à boca, com os olhos marejados. Tinha dado certo. Ele conseguira. Com a primeira etapa concluída, Lucas se recostou na cadeira, tentando controlar a emoção.
Agora vinha a parte mais difícil, transferir o restante, 7 bitcoins inteiros, uma quantia tão absurda que dava até medo de pensar. Mas agora ele tinha certeza de que era possível. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém observava e preparou-se para finalizar o processo. Sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse prestes a tomar a decisão mais importante de toda a sua vida. E era exatamente isso. Nada seria igual depois daquele momento. Com o coração batendo no ritmo de um tambor, Lucas abriu novamente o aplicativo da carteira antiga. Agora, diferente da primeira vez, ele já sabia que tudo funcionava. Mesmo assim, a sensação de estar prestes a tocar em algo proibido o deixava inquieto. Ver aqueles 7 BTCs na tela parecia quase ilegal, como se fosse um erro da vida que ainda não havia sido corrigido. Ele respirou fundo, repetindo mentalmente que aquela era uma chance única e que, se não agisse, poderia perder tudo para sempre. A decisão precisava ser tomada agora. Lucas copiou o endereço da carteira nova com extremo cuidado. Revisou letra por letra, número por número, como se estivesse decodificando um enigma sagrado. Ele sabia que qualquer caractere errado significaria perder milhões para sempre. Depois de revisar 3 vezes, colou o endereço no app antigo e selecionou a opção para transferir o saldo inteiro. O celular parecia mais pesado naquele momento, como se tivesse consciência da importância daquela ação. Lucas colocou os dedos sobre o botão de confirmação, sentiu as mãos tremerem e fechou os olhos por 2 segundos. Com um toque decidido, ele confirmou a transferência. A tela piscou, travou por um instante e depois exibiu uma mensagem antiga, quase arcaica. Transação enviada para a rede. Lucas ficou paralisado, sem saber se comemorava ou entrava em desespero. Estava feito, não havia caminho de volta. Agora só restava esperar que a transação fosse validada. Olhando para a tela, ele percebeu algo curioso. A carteira antiga estava completamente vazia. Pela primeira vez, o número 0 BTC parecia carregado de um significado gigantesco. O destino estava oficialmente em movimento. Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de Lucas. Ele atualizava o aplicativo novo a cada 10 segundos, desesperado por qualquer sinal de que tudo estava dando certo. O Wi-Fi da biblioteca parecia lento demais e isso só aumentava sua ansiedade. Em sua mente surgiam 1000 cenários de erro, um problema na rede, uma falha no celular velho, um bug no app, qualquer coisa que pudesse arruinar tudo. Mas, no fundo, ele torcia com toda a força para que o universo estivesse ao seu lado naquele momento. Ele precisava que desse certo. Depois de intermináveis 34 minutos, a notificação finalmente apareceu. 7 bitcoins, inteiros, 7, completos, reais, depositados na carteira nova, segura, atualizada e totalmente sob controle dele. Lucas colocou as mãos no rosto, sentindo uma onda intensa de alívio e felicidade invadir seu corpo. O mundo parecia girar em câmera lenta. Ele não sabia se ria, chorava ou levantava correndo. Estava livre. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele estava verdadeiramente livre. E aquela liberdade brilhava como um sol novo nascendo diante dele. Ainda na biblioteca, Lucas permaneceu sentado por vários minutos tentando se acalmar. O mundo ao redor parecia distante, como se ele estivesse separado por uma barreira invisível. A simples ideia de carregar milhões dentro de um aplicativo no bolso era surreal demais para assimilar de imediato. Ele respirou fundo, guardou o celular com cuidado e começou a refletir sobre o próximo passo. Não podia simplesmente sair gastando ou contando para qualquer pessoa. Precisava agir com maturidade, estratégia e paciência. Afinal, aquela era a primeira vez em sua vida que o futuro parecia realmente brilhante. Ao caminhar de volta para casa, Lucas sentia como se estivesse pisando em nuvens. Cada passo era leve, quase flutuante, mas sua mente continuava trabalhando intensamente. Ele sabia que precisaria aprender a converter pequenas partes dos bitcoins sem chamar atenção, estudar investimentos, proteger dados, evitar golpes. Era um universo completamente novo, cheio de oportunidades, mas também de riscos. Mesmo assim, pela primeira vez, ele não tinha medo do futuro.
Tinha recursos, conhecimento e, acima de tudo, vontade de construir algo sólido. A vida finalmente estava em suas mãos. Quando chegou em casa, seus pais estavam brigando novamente, dessa vez por causa de contas atrasadas. Lucas ouviu tudo em silêncio, observando-os com novos olhos. Antes aquilo o feriria profundamente, agora ele sentia apenas empatia. Eles não sabiam, mas a vida estava prestes a mudar para todos ali. Lucas não planejava contar nada imediatamente, mas já traçava mentalmente planos para ajudar sem revelar a origem do dinheiro. No fundo, ele não queria vingança ou distância. Queria paz, queria reconstruir sua relação com eles, mesmo após tantas feridas emocionais. Ele subiu para seu quarto e trancou a porta, como fazia sempre que precisava pensar. Pegou o celular novo e abriu a carteira mais uma vez, apenas para ver o número brilhando na tela. Aquela visão lhe dava uma sensação quase espiritual, como se tivesse recebido um chamado do destino. Sem demora, ele anotou novamente as palavras de recuperação em outro local seguro, tomou medidas de proteção digital e começou a pesquisar sobre fundos, corretoras e métodos discretos de utilização. Era impressionante como em poucas horas Lucas se tornara alguém totalmente diferente. Ao final da noite, ele se deitou na cama e encarou o teto, sentindo seu coração finalmente desacelerar. Pela primeira vez, não estava preocupado com o amanhã. Agora pensava em cursos, viagens, projetos, liberdade. Pensava em tudo aquilo que sempre acreditou estar fora do seu alcance. E, mesmo com toda a empolgação, ele fez uma promessa silenciosa. Jamais deixaria o dinheiro corromper quem ele era. Usaria aquela oportunidade para evoluir, aprender, proteger-se e, acima de tudo, construir uma vida digna. O mundo estava aberto diante dele, e ele iria atravessá-lo com coragem. Nos dias seguintes, Lucas continuou sua rotina normalmente, mas algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. Ele já não abaixava a cabeça diante das críticas e nem absorvia as humilhações da mesma maneira. Aos poucos, adotou uma postura mais confiante, silenciosa, porém firme. Começou a organizar seus horários, estudar cada vez mais e planejar como transformar os bitcoins em um futuro sólido. Seus pais estranharam o comportamento, mas atribuíam ao amadurecimento repentino. Mal sabiam que uma nova vida estava se formando em segredo, como uma semente preparada para florescer. Com o passar das semanas, Lucas tomou decisões importantes. Conseguiu converter uma pequena fração dos bitcoins em dinheiro de forma segura, o suficiente para comprar um notebook potente e discreto. Com ele, finalmente pôde estudar programação com profundidade. Inscreveu-se em cursos online, alguns gratuitos e outros pagos, e dedicou horas diárias ao aprendizado. Ele se surpreendia com a rapidez com que absorvia conhecimento, como se todo o potencial que estava adormecido finalmente tivesse despertado. Cada nova habilidade aprendida era mais um tijolo na construção de uma vida que antes parecia impossível. Em pouco tempo, Lucas conseguiu seu primeiro trabalho freelancer desenvolvendo pequenos sites. Embora os valores fossem modestos, ele sentia que aquele era o caminho certo. O dinheiro dos bitcoins, ele sabia, precisava ser preservado, multiplicado com inteligência. Enquanto isso, trilharia sua carreira com esforço real, para que ninguém jamais pudesse dizer que ele não mereceu o que conquistou. Aos poucos, ele começou a juntar dinheiro próprio, pagar pequenas contas da casa e ajudar discretamente seus pais, sempre encontrando desculpas plausíveis para justificar os valores. Certo dia, ao observar seus pais discutindo menos e conversando mais calmamente, Lucas percebeu que sua ajuda estava fazendo diferença. A tensão dentro de casa diminuía aos poucos, e isso o enchia de uma sensação profunda de realização. Ele não precisou revelar nada, nem se vingar, nem jogar nada na cara de ninguém. Apenas mudou o ambiente com bondade, maturidade e sabedoria. Era como se aquele garoto humilhado estivesse renascendo, mais forte, mais consciente e mais capaz. Ele sabia que o passado havia marcado, mas não definiria seu destino. Em uma noite tranquila, sentado em seu quarto iluminado pela luz suave do monitor, Lucas olhou novamente para a carteira digital com os 7 bitcoins intactos. Sorriu.
Não pelo valor, mas pelo que aquilo representava. A virada que o destino lhe deu e que ele teve coragem de aceitar. Aquele celular velho de R$ 40 havia se tornado a chave de um novo capítulo em sua existência. Lucas entendeu naquele momento que a vida às vezes coloca tesouros escondidos no caminho de quem continua caminhando, mesmo ferido. E ele decidiu continuar, agora mais forte do que nunca.